Além de uma boa revisão no veículo, há outros cuidados a serem tomados ou adotados para uma viagem tranquila e segura. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Chama a atenção de vocês quando a questão pedir a incorreta. É muito comum, isso acontece até comigo às vezes. Eu começar a ler as alternativas, aí esqueço que a questão pediu a incorreta e já logo na letra A eu acho uma correta e sou seduzido por ela e marco essa alternativa A. Cuidado com isso. Se for uma prova escrita, se você ainda está na turma aí que faz prova escrita no papel, é bom ter que você destaque ele com a caneta, bem destacado, coloque setinha assim, que é para não esquecer. Se for no computador, sei lá, arranja um jeito aí de não esquecer que está pedindo a incorreta, tá bom? Então lá, ajudar a evitar acidentes, facilitando a ultrapassagem. Isso é correto. A questão está pedindo a incorreta, então a alternativa A está fora. Ficar atento aos sinais dos outros condutores. Isso é correto. A questão pede a incorreta, então a alternativa B está fora. Seta à esquerda do veículo que segue à frente significa condição segura para ultrapassagem. Olha só, tem um veículo aqui na frente e ele... Vamos tentar desenhar um veículo aqui, ó. Isso aqui é as rodinhas dele, né? Retrovisores, ele está indo para lá, ó, né? Retrovisor dele aqui. Ele está dando seta para cá, para a esquerda. Quando você andando atrás desse veículo, aqui estão as lanternas traseiras dele, ó. Quando você andando atrás desse veículo, ele dá seta para a esquerda, significa que você pode ultrapassar, que é condição segura? Não. É o contrário. Isso nem é uma sinalização prevista na legislação de trânsito, mas é uma prática muito comum utilizada no trânsito aí por muitas pessoas. Então preste atenção. Quando ele sinaliza para a esquerda, qual a mensagem que ele está passando para você? É que ele vai chegar para a esquerda, ou ele vai virar para a esquerda. Se ele quer virar para a esquerda, não é seguro você entrar ultrapassando ele ali, confere, senão vocês vão colidir. Então, mesmo que ele não vá dobrar à esquerda, o motorista costuma usar isso, repito, não tem embasamento legal, mas costuma usar isso, para te dar a sensação de que ele vai virar à esquerda, ele vai deslocar à esquerda, que é para você não entrar ultrapassando, tá bom? Então, se ele dá seta para a esquerda, está falando que tem condição segura para você ultrapassar? Negativo, é o contrário. Se ele estivesse dando a seta para a direita, aí sim, é como se ele estivesse indicando, ó, eu vou chegar para a direita, vou abrir passagem para você entrar me ultrapassando. Confere? Então não é regra, mas essa aqui é a incorreta que a gente está procurando. Marca aqui letra C. E a letra D, só para análise aí, manter os faróis baixos acesos durante o dia é recomendável. Aí alguém pode me dizer assim, não, mas agora é obrigatório. Obrigatório nas rodovias. Aqui não falou rodovia, né? Se estiver andando dentro de perímetro urbano, em via de trânsito rápido, que é dentro do perímetro urbano, você acender os faróis é bom? É bom, ajuda os outros a te visualizar mais facilmente. Não é obrigatório. Então a alternativa D está certa e como a questão pede a incorreta, ela está fora, ficamos mesmo com a letra C. O condutor que exerce atividade remunerada, exerce atividade remunerada, é o que a gente chama de EAR na habilitação. Você olha por trás da carteira dele, no verso, lá no campo de observações está assim, EAR, exerce atividade remunerada. O que é isso? Isso é um motorista profissional. Antigamente a gente tinha como profissional a categoria, né? Se a categoria fosse C, D ou E, de veículo grande, aí ele era profissional. Se fosse A ou B, ele era amador. Hoje em dia não é assim mais. Porque alguém que tem uma carteira A, por exemplo, é um motoboy, é um motofrete, ele é um profissional do trânsito na categoria A. Então a habilitação dele, o que vai determinar se ela é profissional ou não, é esse EAR que tem lá no verso, ó. Exerce atividade remunerada, tá bom? Então ele tem atividade remunerada para transporte de pessoas ou bens, e ao renovar a habilitação dele, ele vai precisar de passar pelo exame de aptidão física e mental. Ele vai ter que fazer o quê? Normalmente, uma pessoa que não exerce atividade remunerada vai lá fazer somente avaliação física, avaliação médica, né? Ver a acuidade visual, sensorial, locomotora e tal. Mas a pessoa que exerce atividade remunerada, além desse exame que todo mundo tem que fazer, ele tem que fazer também essa aqui, a avaliação psicológica, que o pessoal chama de psicotécnico, né? Então, alternativa B aqui, a resposta. A frequência no curso de direção defensiva e primeiros socorros é obrigatória para o condutor que for renovar a CNH? Quem vai renovar a CNH precisa de fazer curso de direção defensiva e primeiros socorros? Não precisa, a não ser
que quando ele tirou a habilitação, ele não tenha passado por esse treinamento. E o Detran tem esses registros lá. Confere? Essa é uma habilitação antiga mesmo. Hoje, atualmente, todos os motoristas que foram renovar a habilitação, que não tinham esse curso de direção defensiva e primeiros socorros, já passaram por ele. Então, dificilmente você vai encontrar alguém hoje, em 2019 para frente, que ainda não tenha passado. Mas se tiver alguém que ainda não tenha passado, vai ter que fazer sim, o direção defensiva e primeiros socorros. Então, quando for renovar a PPD, não. Renovar a PPD, renovar a CNH, não. Que for renovar a CNH, mas que não tenha frequentado o curso na época da sua primeira habilitação. Essa é a resposta, letra C. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas, bom, aqui nós temos duas punições, ó, advertência por escrito é uma, punição número 1. Frequência obrigatória em curso de reciclagem, vem até aqui, né? É outra, então a segunda punição. Elas são o quê? Infrações de trânsito? Não são infrações de trânsito. Essa advertência ou essa frequência em curso de reciclagem pode até acontecer em consequência de uma infração que você tenha cometido. Mas elas não são infrações, elas são as punições já, propriamente dizendo. Então, letra A está fora. São recursos administrativos? Não. Recurso administrativo é quando você recebe uma punição e se defende junto à Jari ou, em segunda instância, junto ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, de uma punição que você recebeu. Então, aqui não é um recurso, tá? A letra B está fora. Elas são penalidades? Pode ser, eu falei que são punições, né? São medidas administrativas? Talvez, e aí é que entra a dúvida. Só que parece ser uma pergunta difícil e, na verdade, é muito fácil. Só não é fácil se você não fez o curso com a gente. Porque no nosso curso a gente ensina técnicas e macetes que ajudam a resolver esse tipo de questão aqui, ó, facilmente. Tá vendo esse site aqui embaixo? autoescolaonline.net? Acessa ele, vai lá em cursos online e matricula com a gente, você vai aprender um macetinho para isso aqui. Para esse, eu vou te dizer, já que eu estou aqui corrigindo essa questão. Medidas administrativas, vamos considerar que são punições, tá? Não são exatamente punições, mas vamos considerar que são. São aquelas punições que começam com R ou T. E as penalidades são aquelas punições que não começarem com R ou T. Tá bom assim? Então vejam bem, advertência por escrito começa com R ou T? Não começa, então é penalidade. Frequência obrigatória começa com F, tá vendo? Começa com A, começa com F. Não são medidas administrativas. Quando começa com a letra R, por exemplo, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, aí são medidas administrativas. Transbordo do excesso de carga, aí são medidas administrativas. Não começou com R, não começou com T, meu amigo, que é o caso aqui, são penalidades. E aí fica fácil demais, até a vovó acerta, né? O CONTRAN é o órgão responsável pela elaboração das normas complementares ao Código de Trânsito Brasileiro. De fato, inclusive, a gente tem que prestar atenção no seguinte: CONTRAN é órgão administrativo, não é órgão legislativo. Quem legisla trânsito é só a União, então é só lá no Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal, Congresso Nacional legisla. E, obviamente, vem também passando pelo Poder Executivo, que é o Presidente da República. O CONTRAN não é órgão legislativo, ele é órgão administrativo. Então, ele não pode criar lei, mas ele pode complementar essa lei. Então, está aqui, ó, complementares ao Código. O Código é uma lei, Lei 9.503. Então, o CONTRAN é responsável por elaborar essas normas complementares, são as resoluções, né? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que ser habilitado para conduzir um veículo. Mas ele não especifica como é que vai funcionar esse processo para te habilitar, para você tirar a sua habilitação. Aí o CONTRAN vai e cria uma resolução para tratar disso. No caso da habilitação, a resolução 168 de 2004, por enquanto, está aí na iminência de ser substituída por uma mais nova. Mas tudo bem, vamos lá. O órgão máximo executivo, olha que agora mudou, hein? Aqui nós estamos falando de órgão normativo, cria normas. Agora é órgão executivo, ele não cria norma, ele respeita, ele cumpre essas normas. O órgão máximo executivo responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação e essas normas criadas pelo CONTRAN é quem? Bom, o órgão máximo executivo da União no Brasil é o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Nos estados são os DETRANs.
Então nós temos aqui, ó, dos estados, os DETRANs, da União, o DENATRAN. Isso aqui não é órgão executivo, isso aqui é até um braço, né, do DETRAN, vamos dizer assim, é uma ramificação do DETRAN no interior do estado, é um órgão executivo, vamos dizer assim. Pode ser considerado, mas aqui é DETRAN e DENATRAN, que é o que a gente vai ficar. CETRAN e CONTRANDIF, não, são órgãos executivos, estão fora. Olha, como aqui falou máximo e não disse se era da União do Estado, se eu tiver que escolher o máximo aí entre Estado e União, eu vou no da União, que é o DENATRAN. Essa é a resposta. Cabe aos usuários das vias, exceto. Bom, o tal do termo exceto é horroroso. Isso não era para estar caindo mais em provas do DETRAN e infelizmente cai. Então, para te ajudar, caso você tenha dificuldade na interpretação desse termo dentro da questão, você vai fazer o seguinte: caiu um exceto aqui, você vai riscar ele e colocar um não antes da pergunta. Pronto, esquece o exceto, coloca um não lá antes da pergunta e leia de novo a pergunta. Aí vai ficar mais fácil, ó. Não cabe aos usuários das vias. Pronto, beleza? Vamos lá, não cabe aos usuários abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Aí vem um abster-se, né, que é outro termo não tão popular para uma prova que não exige grau de escolaridade nenhum. Não penso ser um termo adequado para ser colocado numa prova de habilitação. Mas é porque está assim lá no código, então o examinador foi e copiou. Ele não se preocupou nem em adequar a linguagem para uma pessoa que tem um grau de escolaridade menor. Esse abster-se é deixar de fazer, tá bom? Deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Vocês pensam que os usuários das vias precisam deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos? Sim, ele tem que deixar de fazer todo ato que constitui perigo para os veículos. Então, a questão que é aquela que não é, essa aqui é, então eliminei. Abster-se de novo, então quer dizer, deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de animais, assim como era para o trânsito de veículos, de animais também, mesma coisa. Tá certinho? A questão que é aquela que não é, não se esqueçam, então letra B está fora. Abster-se, outra vez, deixar de fazer ou deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança. Vocês acham que o usuário da via, o condutor, ele deve deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis? Claro que não, ele tem que dirigir com os cuidados indispensáveis e não deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis. Essa é não. E não é o que a questão está querendo, não. Então, certamente, essa é a resposta. E a letra D, só por análise aqui, assegurar-se da existência de combustível suficiente. Vocês acham que quem vai pegar um carro, uma moto para sair, precisa antes verificar se tem combustível para chegar no local do destino? Claro que tem que verificar. Tanto para evitar dele ficar na mão, como para evitar dele ficar com o veículo imobilizado no meio da via ali, atrapalhando o trânsito, inclusive a infração de trânsito média e dá guincho, tá? Então, a alternativa D é certo, a questão que é aquela que não é, ficamos mesmo com a resposta C. É uma pergunta até fácil, mas os termos usados aqui não ajudam na interpretação. Então, é bom, caso você ainda não tenha entendido, volta essa questão aqui, a explicação, umas 2 ou 3 vezes, até você entender esses macetinhos que eu passei aqui, que aí vai ficar mais fácil se isso vier a cair na sua prova. Caminhão-trator é um veículo destinado a quê? Bom, o pessoal conhece caminhão e conhece trator, né? Agora, se eu falar um caminhão-trator, os dois veículos num só, pois é, ele existe. Ele é destinado ao transporte de carga? Não. O caminhão é um veículo destinado ao transporte de carga, mas o caminhão-trator não, tá? Então, tá fora aqui. Ele é destinado, então, a tracionar ou arrastar ou puxar, vamos dizer assim. Se tivesse colocado puxar outro veículo, ficaria mais fácil para a gente entender. Sim, o caminhão-trator, ele é destinado a puxar outro veículo. Imagina a carreta. Não tem aquela parte da frente, a cabine, o pessoal fala assim? Aquele é o caminhão-trator. E o que está para trás é o semi-reboque, é o que está sendo tracionado, puxado, arrastado. Confere? Então, o caminhão-trator é aquela parte da frente da carreta, podemos dizer assim. Sim, ele serve para puxar outro veículo, que é o semi-reboque, ou reboque, ou trailer. Então, essa certamente será a resposta. Vamos analisar as outras aqui. Ele é destinado ao transporte de passageiros. Em alguns casos, ele até transporta passageiros. É comum você ver o caminhão, por exemplo, a cabine dele tem o lugar do motorista e mais 2 passageiros. Mas não é um veículo de passageiros. Ele até transporta ali mais 1 ou 2, mas não é de passageiros. E é o transporte de pequenas cargas? Não, nem de pequenas nem de grande.
Se fosse carga, a letra A serviria, né? Não é. Se você pegar só a unidade tratora, que é o caminhão trator, aquela parte da frente, tirar aquela parte de trás, aquela parte da frente transporta carga? Nem pouca, nem muita. Aqui não é para transportar carga. Nem tem carroceria ali para transportar carga. Confere? Então, letra D está fora. Ficamos mesmo com a letra B. Qual deve ser a atitude de um condutor ao cruzar com outro veículo com faróis altos? Utilizar a luz baixa, evitando a guerra de faróis. Bom, vem alguém de lá para cá com farol alto no seu olho. Então você deve, é muito importante prestar atenção nesse termo, deve exprime o sentido de dever, de obrigação. Você deve utilizar a luz baixa? Sim, deve, isso é dever, isso é obrigação, mesmo ou ainda que quem vem no sentido contrário esteja jogando, projetando farol alto no seu olho. Ô Ronaldo, mas ele está jogando farol alto no meu olho, e daí? Você vai entrar na chamada guerrinha de faróis? Aí é você com a visão prejudicada e ele também. O risco de acidente é maior ainda, você concorda? Então, utilizar luz baixa, evitando a guerra de faróis. Serve como resposta. Pode ser essa a resposta. Vamos ver a letra B. Piscar o farol do seu carro para alertar o outro condutor. Dá uma piscadinha de farol, uma, duas ali, alertando ele, só para quem sabe ele piscando o farol, alerta ele, ele vai, lembra e abaixa o farol dele. Você pode fazer isso quando você está dirigindo ali, alguém joga o farol no seu olho? Até pode, mas dever não, isso não está no código, você não é obrigado a fazer isso. Contudo, vou deixar aqui essa letra B em stand-by, porque você pode fazer. Não é errado, não. Você deve desviar o seu olhar para a direita da pista, evitando o ofuscamento? Sim, essa também é uma técnica que a direção defensiva recomenda, porque nós, à noite, dirigindo, escuro, então, cerração, chuva, a gente deve se orientar sempre pela linha central da pista. Mas quando alguém joga um farol alto no olho da gente, se você se orientar pela linha central, você vai estar olhando em direção ao farol dele. Aí não é bom. O que você faz? Nesse momento, procure se orientar pela linha de bordo, a linha marginal, a linha lateral da pista. Essa é uma recomendação da direção defensiva. Então, a letra C pode ser uma conduta utilizada nesse caso. Também não é um dever, uma obrigação, mas pode. Deixei aqui. E na letra D diz que todas acima estão corretas. Bom, pelo termo deve, que exprime o sentido de dever, obrigação, está na lei, eu ficaria com a letra A. Mas eu tenho certeza que nesse caso, o examinador, não pensando aqui no termo deve, ele simplesmente colocou aqui alternativas que correspondem a uma situação dessa aqui, que ele entende que poderia ser adequado. Então, a resposta aqui é letra D. O examinador deu um deslizezinho a usar esse deve aqui, mas a resposta é D. E ainda vou dar mais uma dica. 80 a 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. De acordo com conceitos de direção defensiva, os automatismos, do condutor podem ser corretos ou incorretos, é verdade. Automatismos são gestos executados pelo condutor de maneira inconsciente, sem que ele tenha que pensar naquilo. Por exemplo, você vai fazer um exame de direção, esquece da seta, é porque você ainda está precisando de lembrar da seta para poder acioná-la. Isso é uma ação mecânica. Você tem que pensar e fazer. Mas se você treinar, e durante o seu treinamento, o seu instrutor sempre te cobrar a seta, vai chegar num ponto que você vai fazer aquilo sem nem ter que pensar, fica automático. Por exemplo, você vai mudar a marcha. No princípiozinho, quando você estava aprendendo a dirigir, o seu instrutor tinha que falar, ó, pisa na embreagem, depois você mexe na alavanca de marcha aqui. Senão não dá para mudar a marcha, não é verdade? Aí pisava na embreagem, pá. E no princípio você precisava ficar lembrando, né, que tinha que pisar na embreagem. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você já dirige, quando você sabe que tem que mudar a marcha, você já pisa na embreagem automaticamente. Você não precisa pensar, se eu vou pisar na embreagem, agora eu vou mudar a marcha, entendeu? Então fica automático com o passar do tempo. Se você ainda está esquecendo a seta, é porque você ainda não automatizou esse processo. Então tem que treinar mais, tá bom? E uma seta na hora do exame é uma falta grave, te toma 3 pontos, que é o limite do que você pode perder. Se esqueceu uma seta ali ou ligou ela errado, você já perdeu todos os pontos que você podia perder, aqui, 3 pontos. A partir dali, qualquer coisa errada que você fizer, por mais leve que seja, já vai te reprovar. Então, cuidado com isso.
Então aqui dizendo que o automatismo ele pode ser correto ou incorreto, porque você pode habituar a fazer coisas corretas e pode habituar a fazer coisas incorretas. Também é muito comum a pessoa que aprende a dirigir em casa, com o irmão, parente, o pai, ele desenvolve automatismos incorretos. Então, nesse caso, não pode ser considerado automatismo. Qual dessas alternativas aqui não é um automatismo? Letra A. Gestos ou ações executados mecanicamente. Durante a minha explicação que eu falei, o mecanicamente é aquilo que você tem que pensar para fazer. Esse não é automatismo. Isso não é automático. Então, certamente será essa a resposta. Gestos ou ações executados naturalmente. Naturalmente é o quê? Você nem pensou, aconteceu. Essa é a resposta, como a questão que é aquela que não é, confere aqui, não pode ser considerado automatismo. A letra A não pode ser considerada, porque é mecânico. A letra B pode, porque é natural. Então essa está fora. A questão que é aquela que não é. Gestos ou ações executados quase sem perceber, na verdade, é imperceptível. Sem perceber, você acaba fazendo. Então essa aqui é um automatismo, a questão que é aquela que não é. Posturas adotadas por condutores sem percepção, sem perceber, ele acaba fazendo aquilo. Sim, é exatamente a definição de automatismo. Então, a questão que é aquela que não é, ficamos mesmo com a letra A. Assinale a alternativa incorreta. Muita atenção quando a questão pedir a incorreta, porque é comum o aluno começar a ler as alternativas, esquecer que a questão estava pedindo a incorreta, aí logo na letra A ele acha uma correta e é seduzido por ela. Opa, achei uma correta, já vai marcar a letra A e já pula para a próxima. Só depois, quando ele for ver o gabarito, que ele vai ver que errou. Aí, lendo a pergunta de novo, ele fala assim, nossa, a questão pedia a incorreta e eu marquei a correta. Cuidado com isso, tá? Então, marque a incorreta, relacionada ao comportamento do condutor preventivo. Preventivo é aquele que previne antecipadamente. Ele procura a melhor posição do banco para alcançar todos os comandos. Exatamente. O motorista preventivo, ele entrou no carro e já regula o banco de maneira que ele consiga mudar todas as marchas, alcançar o fundo do pedal da embreagem, fazer o manuseio do volante sem precisar ficar deslocando o corpo do banco. Então essa aqui é correta, como a questão pede aquela que é incorreta, elimina a letra A. Regula os retrovisores para ter maior visibilidade. Retrovisor bem regulado, amplia o campo de visão, isso é bom, isso é correto. A questão que é aquela que é incorreta, então eliminei. Nas manobras, move a cabeça lateralmente para ter maior visibilidade. Bacana, isso é muito bom, muito útil. Não confie só nos retrovisores, não movimente com a cabeça. Isso é correto. A questão está pedindo a incorreta, então eliminei a letra C. E só pode ser letra D, né? Ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor. O que é ponto cego do retrovisor? São aqueles pontos que você não consegue ver pelo retrovisor. E quer dizer então que o motorista preventivo não se preocupa com esses pontos que o retrovisor não mostra? É errado. Essa é a incorreta. Ele se preocupa sim. E como é que ele compensa esse problema? Fazendo o que está na alternativa C. Ó. Ele movimenta a cabeça para tentar ver onde que os retrovisores não estão mostrando.